Independentemente de SAF ou não, essa uma discussão que merece pauta, eu acho que no futebol hoje, e aqui no Rio Grande do Sul, especialmente Internacional e Grêmio. Agora, antes de se falar em SAF, tem que falar em restauração do clube. Porque se você quiser se transformar em SAF, você tem que estar saudável. Sim. O que eu tenho dito, assim como o Internacional está fazendo, ele não está projetando uma transferência de associação para a SAF. Ele está querendo ser arrematado pelos credores. Né? Porque vai de tal forma a inadimplência ou a situação caótica financeira do clube se agiganta que chega um momento que tu não tem alternativa. Que é isso que parece que alguns querem. Né? Vendeu o clube. Exatamente. Eu não quero ser obrigado a me transformar em SAF como fizeram outros. Ou como Nós temos vários Cruzeiro. Né? Agora, eu não me nego a discutir, porque talvez seja vamos dizer, o imponderável ou que não sei, fazer um caminho que não tem mais volta. Não sei se é. Eu acredito que, sobretudo, tem que ter um choque de governança. Tem que pôr limites. A gestão tem que prestar contas. Tem que falar a verdade. Né? Isso não está acontecendo no Internacional, infelizmente não está acontecendo. E depois vender uma ideia para o sócio que a politização vinha de quem se opunha a esse risco. Porque, na verdade, quando se exige uma garantia para fazer um negócio, é porque tem risco, né? Lógico. Aí não adianta vir com aquela conversa, não tem risco. Como que não tem risco? Então não tem a garantia. Mas me permita... Só para concluir, nós só nos reunimos no Conselho Deliberativo do Internacional. Isso é minha indignação, porque o patrimônio estava sendo... ofertado. Exatamente. E aí, por disposição estatutária, tinha que chamar o Conselho. Tá. E o Conselho disse não. Felizmente, mas o meu estabelecimento é como... Qual foi a diferença de votos? Como se chegou a uma votação por 2. Vê bem, mas 161 a 159. Então vamos ver, vamos lá. E só... Teoricamente é um empate técnico. Não, claro, sem dúvida. Né? Mas o que tá no âmago é que muitas pessoas foram para lá e não sabiam o que estavam decidindo. Mas está polarizado o negócio. Mas está polarizado. Está polarizado. A questão é a seguinte: tentaram empurrar como se assim, ou se aprova isso, ou está inviabilizado o clube. Não é verdade? Eu não tenho... Basta fazer um tema de casa. Beleza, né? Olha só. Aí tu falaste em choque de governança, choque de gestão. Choque de gestão. Né? E transparência, sobretudo. Outro caminho. Mas assim, Inter divulga balanço. Sim. Grêmio divulga balanço. Correto? Se as informações que estão no balanço são verdadeiras, qual é o déficit do Internacional real? O que acontece é o seguinte... é o que está no balanço ou não? Olha, eu vou falar do Internacional. Existe uma rubrica que é contabilidade e outra finanças. Que elas nem sempre elas correspondem. No Internacional, eu vou te dizer que não correspondeu. No último exercício, o Internacional contabilizou o ingresso de 218 milhões por um negócio altamente negativo, a meu ver. Vendeu 20% da sua receita por 50 anos. Contabilizou o ingresso de 218 milhões. No entanto, no caixa, entrou 109 milhões. Os outros 109 milhões ingressariam em 2014. Claro, 2024, aquilo lá... 2024, perdão, eu já estou gaga, né? Mas 2023 deu um superávit contábil. Aí fizeram um estardalhaço, o maior superávit da história. Que superávit é esse? Só na contabilidade, foi um artifício contábil. Agora, financeiramente, o Internacional vem dando prejuízo ano após ano. E a cada ano, a contabilidade foi positiva. No ano anterior, eles pegaram o CT e colocaram no balanço. O CT já era do Internacional, né? E aquilo provocou um superávit. No ano anterior, eles pegaram a receita que era para ingressar em 2021 e ingressou em 2022, que é do vice-campeonato brasileiro. E aí, aquele exercício fiscal se apropriou de uma receita que era do outro. Então, na verdade, o Internacional vem dando sucessivamente
prejuízo. Mas isso prejuízo do ponto de vista... Ok, mas do olha ponto só, de vista tanto o financeiro. Grêmio, mas tanto o Grêmio quanto o Internacional, Por com quê? gestões Porque anteriores gasta mais do que de arrecada. outras correntes, não importa, vem apresentando sucessivos prejuízos no seu balanço. Ponto. Sim. Romildo não entanto, né? Não, o Romildo Quebrou esse paradigma. quebrou o paradigma em 17, 18, e depois 19, 20, 21 foi o que prejuízo. Mas é o seguinte, o que eu quero só contextualizar para a gente chegar no choque de gestão. Vamos lá. Se a ideia que foi apresentada de emissão de debêntures para arrecadar, né, vamos assim, em via de regra está trocando... Isso é um paliativo, obviamente. Então, vamos lá. É um remédio, mas vamos lá. Se o paciente é diabético, ele tem que tomar insulina. Só que tem... E se o paciente ele tem um problema cardíaco, ele tem que tomar as medicações, senão ele vai morrer. Só ele não pode tomar o remédio de tal forma que mate o paciente do remédio. Então, não pode matar. Só que é o seguinte, a Isso garantia, é medicina, é assim. mas a garantia não vai matar, ao contrário. A garantia, ela é a chancela de que o Inter vai pagar o credor. Não, a garantia... Porque a ideia me pareceu muito boa, porque se não fosse a garantia, ela seria aprovada. Não é ruim, Tu concorda? Não, mas eu te pergunto assim, hoje com uma Selic a 2,95, qualquer investimento aí que tu botar no CDB é 14, 15%. É caro. Tu acha que o Inter teria condições de emitir debêntures... Ia se tornar inadimplente. Ia conseguir debêntures que ganhasse de um banco tradicional em rentabilidade, porque o investidor ele não está aí se é o Inter ganha. Mas isso nós não sabemos. Isso nós não sabemos. Só um pouquinho, um detalhe. Clube de futebol, associação como Internacional e Grêmio, não podem emitir. Não pode, é perfeito. Então, houve uma operação, haveria uma barriga de aluguel. Já começa por aí. De aluguel. Uma simulação para chegar num terceiro que ia ser o captador. Quem emitiria as debêntures, e o Internacional ofereceria garantia para esse aqui. Isso aqui já começava assim. Mas já começava meio avesso. Não começava avesso. Olha só, não é. Não, veja bem. Vamos lá. Eu não tenho procuração para defender o presidente. Só um pouquinho. Existe um pressuposto assim, ó. Doutor Aquino, o senhor é contra a ideia. Ponto. Não é que eu seja contra. A ideia não é de tudo ruim. Agora nós temos... Ela é uma preparação para uma SAF. Bom. Mas aí ela não é de tudo ruim. Tu tem que ser honesto e dizer. Ela é uma preparação. E não é isso. É uma discussão. Eu não quero nada. Vamos lá, eu não quero nada. Mas quem está criando isso, e a ideia, a meu ver, mas ela está bem dividida dentro do tem outras formas de preparar uma SAF. Eu fiz o discurso. Quando o assunto é 80% não, é uma coisa. Cara, 2 votos. Mas tem alguma coisa ali que está muito dividida. Não, é muito mal informado. As pessoas não têm noção do que estão decidindo. Mas como não? Se foi amplamente informado, inclusive aqui pelo REC. O REC foi o cara que mais falou de receberam 3 semanas antes para analisar. Mas a grande maioria dos conselheiros não tinha noção do risco.